Direitos e deveres individuais e coletivos. Os termos direitos individuais e direitos humanos são utilizados quase como sinônimos, sendo que os direitos humanos constam dos tratados e convenções internacionais, no plano internacional, enquanto que os direitos fundamentais, em regra, constam das constituições de cada país, estão ligados ao plano interno. A nossa Constituição Federal de 1988, ela classifica os direitos fundamentais, quando da sua sistematização, dividindo eles em 5 capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à criação e manutenção dos partidos políticos. Já a doutrina, quando a gente fala em doutrina, estamos falando dos estudiosos do direito constitucional, dos constitucionalistas, costuma classificar os direitos fundamentais em direitos de primeira geração, ou primeira dimensão também, pode ser utilizado dessa forma, direitos de segunda geração ou dimensão, e direitos de terceira geração ou terceira dimensão. Os direitos de primeira geração visam dar ao homem o direito à liberdade na vida civil e política do Estado. São direitos e garantias individuais clássicos, os direitos civis e políticos. Eles vieram para proteger o cidadão frente ao próprio Estado. Vamos dar um exemplo. Imaginemos o governo francês sob a égide de Luís XIV, marcado pelo absolutismo. Dizia até uma frase famosa: l'état c'est moi, o Estado sou eu. Confundia sua figura com a do próprio Estado. Será que naquele governo os direitos, por exemplo, de propriedade dos cidadãos, os direitos de liberdade dos cidadãos eram respeitados? Certamente que não. Conforme os cidadãos foram conseguindo alguma influência junto aos governos, eles viram que precisavam se defender primeiro do próprio Estado. Vieram aí, então, os direitos de primeira geração. São direitos civis, direitos políticos, as liberdades cívicas. Com o passar do tempo, viu-se que isso não era suficiente. Havia necessidade não só de que o Estado não interferisse, não agisse, mas de que o Estado passasse a atuar. Vieram então os direitos de segunda geração, que englobam direitos sociais, econômicos e culturais. Eles foram reconhecidos no início do século, especialmente com o surgimento dos direitos sociais, muito ligados à área do direito do trabalho, previdência social, amparo à doença, etc. Os direitos de terceira geração relacionam-se aos princípios da fraternidade, visando a proteger a coletividade, a todo o gênero humano, de modo indeterminado, não especificamente os interesses de um indivíduo, mas interesses da coletividade. Ele se preocupa com as gerações humanas presentes e futuras. Ele é um direito de proteção à integridade dos bens de uso comum do povo. Como exemplos de direitos fundamentais de terceira geração, podemos citar o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao patrimônio comum da humanidade, à comunicação, à paz, ao progresso, etc. Cabe considerar, deixar registrado, que os direitos são cumulativos, ou seja, um não sucedeu o outro. Atualmente, são assegurados direitos de primeira, segunda e terceira geração. E já se fala em quarta e quinta gerações de direito, questões ligadas à biotecnologia, à internet e assim por diante. Mas o que a doutrina considera mesmo são essas 3 gerações de direito. Passemos a analisar então agora a Constituição, o título 2, que trata do tema dos direitos e garantias fundamentais. Inicia o seu capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º da Constituição, ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Realmente são muitos incisos, mas o artigo 5º da Constituição, ele cai em todas as provas de direito constitucional, seja de agente administrativo até a prova de magistrado. E, infelizmente, a gente não tem como saber qual inciso do artigo 5º vai cair. Por isso, nós vamos analisar todos os artigos e parágrafos do artigo 5º da Constituição e comentá-los naquilo que a gente considerar mais importante. Comecemos pela leitura do caput. O artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade
nos termos seguintes. O artigo 5º da Constituição, ele concentra diversos direitos de primeira geração, direitos fundamentais de primeira geração. Observem que o caput do artigo 5º da Constituição, ele fala que são titulares de direitos e garantias os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Será que isso indica que os estrangeiros não residentes não têm seus direitos assegurados, seus direitos amparados pelo artigo 5º da Constituição? Será que eles não são titulares de quaisquer direitos e garantias fundamentais? Claro que não. Um país que tem por princípio, por fundamento, a dignidade da pessoa humana, não pode negar aos estrangeiros não residentes princípios fundamentais como o direito à vida, à segurança, à propriedade e assim por diante. Então é óbvio que os estrangeiros não residentes também estão protegidos por diversos direitos fundamentais previstos na Constituição. Há que se ressaltar que alguns direitos são assegurados aos brasileiros, ou até mesmo aos brasileiros natos. Mas o estrangeiro e também o estrangeiro não residente também está protegido por uma série de direitos fundamentais. Vamos falar agora dos princípios, manifestação do pensamento, direito de resposta e religião. Vamos começar pela leitura dos primeiros 3 incisos do artigo 5º. O inciso 1 diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E inciso 3, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Entendo ter sido desnecessário o disposto no inciso 1 do artigo 5º. O caput que nós lemos já havia falado que todos são iguais e havia assegurado a igualdade. Além disso, a dignidade da pessoa humana, que nós tanto comentamos aqui, é um fundamento da República Federativa do Brasil. E um tratamento discriminatório, sem dúvidas, iria ferir tal fundamento. Mas em função da nossa realidade discriminatória em relação à mulher, o legislador constituinte originário preferiu pecar pelo excesso. Então ele quis frisar ali no inciso 1 que é vedado qualquer tipo de discriminação em função do sexo. O princípio da legalidade visa garantir que só por meio das normas devidamente elaboradas, conforme as regras do processo legislativo constitucional, podem se criar obrigações para o indivíduo, pois essas são expressão da vontade geral. Não há como se impor obrigações se não for por meio de uma lei. O inciso 3 diz, então, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Já falamos que, mais de uma vez, que a República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Como conciliar a dignidade da pessoa humana com a tortura, com um tratamento degradante? Então, é inadmissível, por exemplo, algumas práticas de determinadas polícias do nosso país de torturar para obter informações. O legislador constituinte, ele muitas vezes foi perseguido político, ele passou por tortura, ele passou por tratamento desumano ou degradante. Então, ele fez com que isso ficasse registrado na Constituição. Mais uma vez, entendo eu que nem precisava frisar dessa forma. Em outra parte da Constituição, que nós vamos comentar mais à frente, a gente vai ver que se considera crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura. Então, esse repúdio à tortura ele é resultado desse processo histórico brasileiro, quando os governos ditatoriais se utilizavam dessa prática para desarticular os opositores do regime, para a perseguição política e assim por diante. A Lei 9.455 de 97, ela define os crimes de tortura. Manifestação do pensamento. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Observamos que o legislador constituinte achou importante assegurar a liberdade de manifestação de pensamento, até mesmo em função de ter vivenciado um período severo de censura. Mas cabe destacar aqui que não há direitos absolutos. Também a liberdade de manifestação de pensamento pode ensejar abusos que são passíveis de responsabilização, tanto na esfera civil como na esfera penal, sempre que forem ofendidos outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a honra, a vida privada, a intimidade das pessoas. Então, para que haja um equilíbrio entre os direitos, é vedado o anonimato. Essa vedação ao anonimato, ela garante ao lesado o direito de defesa numa dupla perspectiva.
Uma perspectiva preventiva, porque impõe ao autor daquela manifestação de pensamento o dever de adotar uma postura responsável. E também uma perspectiva repressiva, pois ela possibilita ao ofendido o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenizações por danos materiais, morais, à imagem, direito de resposta. O inciso 5º do artigo 5º da Constituição diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O direito de resposta, ele assegura ao ofendido o direito ao contraditório, pelo qual ele pode esclarecer o pensamento mal entendido ou as distorções da informação. O direito de resposta, ele deve ser sempre proporcional ao agravo, e haverá sempre que houver danos materiais, morais ou à imagem, o que pode acontecer cumulativamente ao direito de resposta. É muito comum nós observarmos isso em época de campanha eleitoral, quando um candidato se utiliza do tempo do outro para assegurar o direito de resposta, para rebater aquilo que aquele primeiro candidato havia dito dele. E esse direito de resposta deve ser proporcional ao agravo. Então, o mesmo tempo em que ele foi acusado, ele vai ter para se defender. Ou numa matéria de jornal, por exemplo, se vem uma matéria de primeira página trazendo uma informação, o ofendido vai ter o direito de responder daquela mesma maneira, não numa notinha lá no final do jornal. Religião. O inciso 6 do artigo 5º diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Observamos que assegura-se a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Assegura-se ainda o livre exercício dos cultos religiosos. Agora, preste atenção, é garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, o legislador constituinte originário deu um comando ao legislador ordinário para que elaborasse uma lei assegurando a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Essa lei não foi elaborada até hoje, mas já deveria ter sido feito. Cabe considerar também que desde o advento da República, desde a primeira Constituição republicana, que há uma separação entre o Estado e a Igreja. O Brasil, ele é um país laico, leigo ou não confessional, de forma que ele não adota qualquer religião oficial e nem pode favorecer ou prejudicar qualquer religião que exista. O próximo inciso da Constituição, o inciso 7, diz o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O legislador constituinte, ele achou importante que fosse possível se prestar assistência religiosa nessas entidades de internação coletiva. Quem pode negar que é bom que num presídio, numa unidade prisional, haja essa prestação de serviços religiosos, que se fale sobre solidariedade, amor ao próximo, colaboração, independente de qual religião seja. Da mesma forma, também dentro de unidade de internação militares, é importante que haja essa possibilidade das pessoas se reunirem para professarem a sua fé. Em relação às Forças Armadas, já existe a regulamentação do disposto nesse inciso. Em relação aos presídios também, as unidades prisionais, também já foi regulamentado. Quem regulamenta esse dispositivo no que diz respeito às unidades prisionais é a Lei de Execuções Penais, é a LEP. Em relação às Forças Armadas, é a Lei 6.923 de 81. Observem que ambas as leis são anteriores à Constituição, que é de 5 de outubro de 88, de forma que elas foram recepcionadas pela Constituição. Passemos ao próximo inciso, inciso 8. Diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse inciso, ele não se restringe ao serviço militar obrigatório, mas, sem dúvidas, esse é nosso melhor exemplo. De acordo com o artigo 143 da Constituição Federal, o serviço militar é obrigatório para os homens nos termos da lei.
Entretanto, o parágrafo 1º do artigo dispõe o seguinte: parágrafo 1º. Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistado, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Observem que o direito à objeção de consciência ele foi garantido pela Constituição Federal de 88, desde que haja prestação de serviço alternativo. O serviço alternativo ele já foi até regulamentado pela Lei 8.239 de 91. Porém, na prática, ele não foi efetivado pelas Forças Armadas e nem ao mesmo isso é noticiado. Dificilmente as pessoas têm conhecimento disso. De forma que muitos jovens que querem objetar a consciência, querem se utilizar do imperativo de consciência ou escusa de consciência, não conseguem efetivamente prestar o serviço alternativo. Mas para fins da nossa prova, o que importa é se o jovem se negar a cumprir o serviço militar e também se negar a cumprir a prestação alternativa, aí sim ele poderá ser privado de direitos. Isso de acordo com o disposto no artigo 15, inciso 4 da Constituição Federal. O artigo 15, inciso 4 da Constituição Federal diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Liberdades e inviolabilidades. O inciso 9 do artigo 5º da Constituição dispõe: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade de expressão, a manifestação livre de opiniões, ideias, pensamentos, é um conceito básico nas democracias, que não admitem a existência de censura. O legislador constituinte originário, ele sofreu muito por viver um período de censura, uma época em que músicas eram censuradas, novelas, filmes, enfim. Ele quis deixar consignado, deixar registrado que isso não iria mais ocorrer. Entretanto, o respeito à dignidade pessoal e também o respeito aos valores da família, eles impõem um limite à liberdade de programação de rádios e televisão. Isso nós podemos observar pelo disposto no artigo 221 da Constituição Federal. O artigo 221 da Constituição, ele diz o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Aí vamos direto para o inciso 4, que é o que nos interessa. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então nós observamos que o ser humano ele não pode ser exposto à mera curiosidade de terceiros, nem ser apresentado como instrumento de divertimento alheio, nem podem ser veiculadas programações que agridam a família, que agridam os princípios adotados pela Constituição. Em casos assim, não será legítimo o exercício da liberdade de expressão. Vai haver uma ponderação de princípios e, no caso concreto, vai se verificar o que deve prevalecer: o direito à liberdade de expressão ou o respeito aos valores previstos na própria Constituição. Passemos à leitura do próximo inciso, inciso 10. O inciso 10 diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse artigo garante 4 direitos que não podem ser violados. Quanto à questão da imagem, eu acho importante citar uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Isso é muito comum em relação aos artistas, em relação aos atletas, se utilizarem da imagem daquela pessoa pública para aumentar as vendas de um jornal, de uma revista, de um periódico. Então, não há necessidade que a imagem daquela pessoa seja prejudicada.
o simples fato dela ter sido veiculada com o objetivo comercial de vender mais exemplares já propicia uma indenização. Próximo inciso, um inciso muito importante também do artigo 5º, é o inciso 11, que diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Nós observamos aqui que a casa foi protegida pela Constituição Federal contra a invasão por parte de terceiros, ressalvadas algumas hipóteses. Observem que o consentimento é do morador, não é do proprietário, do morador. Então, só pode se adentrar na casa de um indivíduo com o consentimento do morador, ressalvadas as hipóteses que vamos comentar agora. Quais seriam, então, essas hipóteses? Primeiro, em caso de flagrante delito, por exemplo, a prática de um crime ocorrendo naquele momento, ou desastre, um desabamento, um incêndio, ou para prestar socorro diante de uma enchente, por exemplo. Nessas hipóteses, há permissão constitucional para o ingresso em qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de qualquer autorização judicial ou mesmo de consentimento do morador. A segunda hipótese é por ordem judicial e, nesse caso, só é permitido o ingresso durante o dia. Mas o que é dia? Não há um consenso na doutrina do que seja dia, para o texto constitucional. Alguns autores defendem que seja obedecida a regra do Código de Processo Civil, que considera dia o período entre 6 e 20 horas. Outros autores, dentre eles Alexandre de Moraes, que é um autor muito prestigiado pelas bancas de provas, entendem que o importante é ainda estar claro, ou seja, haver claridade, sendo irrelevante a hora. Enfim, um policial ou um oficial de justiça deve tomar cuidado com essas duas questões. Deve respeitar o dia de acordo com o disposto no Código de Processo Civil e também deve agir enquanto houver claridade, porque a Constituição não estabeleceu exatamente o que significa dia. Mais um comentário a respeito da casa é que o conceito de casa utilizado pelo legislador constituinte ele é bastante amplo. Ele abrange não apenas aquela casa onde a pessoa mora com aquele caráter definitivo, a residência fixa, mas ele abrange também outras dependências que não são abertas ao público. Ele alcança o escritório profissional, o consultório médico, a casa de praia. Então é um conceito bastante amplo, o conceito de casa que nós encontramos no inciso 11 do artigo 5º da Constituição. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pela leitura do inciso 12 do artigo 5º, temos a impressão que a inviolabilidade só poderá ser excepcionada nos casos das comunicações telefônicas, mesmo assim por ordem judicial. Temos a impressão de que as demais inviolabilidades da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados seriam absolutas. Mas isso não é verdade. Dois aspectos aqui merecem ser ressaltados. Primeiro, em situações excepcionais, a própria Constituição Federal admite que sejam estabelecidas restrições ao sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e telefônica, como nos casos dos estados de legalidade extraordinária, que são estado de defesa e estado de sítio, que nós encontramos nos artigos 136 e 139 da Constituição. Segundo, o constitucionalismo contemporâneo, ele refuta veementemente a ideia de qualquer liberdade individual absoluta. O STF, inclusive, já se manifestou no sentido de ser possível, respeitados certos parâmetros, a interceptação das correspondências e comunicação telegráficas e de dados, sempre que tais liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. No caso das comunicações telefônicas, o próprio texto constitucional já admite expressamente
a possibilidade de sua violação mediante interceptação telefônica, desde que após ordem judicial e nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Para quê? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. São, portanto, 3 requisitos necessários para a violação das comunicações telefônicas. Primeiro, ordem judicial. Segundo, somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, no âmbito de um processo administrativo ou de um processo civil, não estaria autorizada essa interceptação telefônica. E terceiro, somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Já foi editada uma lei regulamentando essa questão. É a Lei 9.296, de 96. O STF considerou inconstitucionais todas as interceptações telefônicas, ainda que autorizadas pelos magistrados, antes da publicação e vigência da lei. Mandou que fossem retirados dos autos as provas obtidas com base nessas autorizações anteriores à lei, por considerá-las como provas ilícitas. A lei legitima a interceptação telefônica como prova, considerando também as comunicações de informática e telemática. Passemos à leitura do próximo inciso da Constituição. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Observamos que a Constituição ela assegura a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as qualificações da lei. Ou seja, imaginemos o caso de um artesão. Para você ser artesão, não existe nenhuma lei regulamentando essa matéria. Ou, por exemplo, pintor de parede. De forma que você pode exercê-la de maneira livre. Já para que você exerça a medicina ou exerça a advocacia, existe uma lei disciplinando essa matéria. Para você que possa exercer a medicina, você vai ter que ter feito uma graduação, vai ter que ser feito residência, vai ter que estar inscrito no Conselho Regional de Medicina. Assim como para você advogar, você vai ter que ter feito uma graduação em Direito, vai ter que estar inscrito na OAB. Então, isso é uma norma de eficácia contida. Em princípio, você é livre para exercer qualquer ofício, qualquer profissão, mas a lei pode restringir, a lei pode limitar esse seu direito. Uma típica norma de eficácia contida. Passemos à leitura do próximo inciso. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Vamos tentar nos situar no século XV, mundo ocidental, quando a monarquia absolutista e as instituições feudais imperavam. Naquela época havia uma concentração muito grande de poder nas mãos de um indivíduo ou de um pequeno grupo. Era difícil haver liberdade de informação. A igreja destruía documentos, livros ou informações que pudessem abalar os poderes absolutos. Vislumbremos agora o século XVI, quando surgem os primeiros periódicos, os primeiros jornais. Com o passar do tempo, observou-se então a importância da informação, a importância que ela tinha, a importância em diversas partes do mundo para a própria evolução da sociedade. Em 1945, a Organização das Nações Unidas destacou a importância da liberdade de intercâmbio de ideias e da necessidade de desenvolver meios de comunicação entre os povos. Diversos outros tratados internacionais, enfim, textos do direito internacional, seguiram a mesma linha. E o legislador constituinte, na verdade, ele trouxe para o texto constitucional o que nós já encontrávamos em abundância em textos de direito internacional, como, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quanto à questão do sigilo da fonte, o legislador constituinte também assegurou, por exemplo, um jornalista ele não é obrigado a informar a sua fonte, seja para quem for, para o delegado, para o juiz, é resguardado o sigilo da fonte. Passemos então à resolução de algumas questões, para ver como nós fixamos essa matéria. Exercício 1. Os direitos fundamentais são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Os demais estrangeiros não podem invocar direitos fundamentais no Brasil. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? É errado, né? Nós comentamos isso na nossa aula. A República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana.
Sendo esse um fundamento da nossa Constituição, não teria cabimento nós não garantirmos aos estrangeiros não residentes direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida, à propriedade e assim por diante. Então, a questão está errada. Exercício 2. Pode-se afirmar que no direito brasileiro, o direito à vida e à incolumidade física são direitos absolutos, no sentido de que nenhum outro previsto na Constituição pode sobre eles prevalecer, nem mesmo em um caso concreto, isolado. E aí, certo ou errado? Também está errada essa afirmativa, né? Lembra que eu comentei? A doutrina contemporânea, a doutrina moderna do direito constitucional, ela vai totalmente contra a existência de liberdades ou direitos absolutos. Sequer o direito à vida é absoluto. E nós vamos comentar isso mais à frente, pois aqui no Brasil admite-se a pena de morte no caso de guerra declarada. Vamos comentar isso mais à frente. Então, sequer o direito à vida, ele é absoluto. Então, a questão também está errada. Terceira questão. O princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres impede que se confira qualquer direito a pessoas do sexo feminino que não seja extensível também às do sexo masculino. E aí, certo ou errado? Errado, né, gente? A própria Constituição traz situações em que trata de maneira diferente homens e mulheres. A aposentadoria é um exemplo. A mulher se aposenta com menos tempo de contribuição que os homens. Então, a própria Constituição traz distinções. E mesmo fora da Constituição, vamos imaginar um edital para um concurso público para preenchimento das vagas de agente carcerário num presídio feminino. Teria sentido que homens exercessem aquela função? Provavelmente não. Não haveria razoabilidade. Então, há razoabilidade nessa distinção. Então, essa é a palavra-chave. Havendo razoabilidade, não necessariamente uma distinção será ilegítima, será inconstitucional, porque tratar com isonomia é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades. Isso já foi dito por Rui Barbosa. Como dicas de estudo, eu indico planalto.gov.br e stf.jus.br. Bons estudos para vocês!